Estamos no capítulo número 17 de Mateus, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Aquela luz que chegou ali era Deus, a glória de Deus, que ainda não tinha sido derramado sobre a igreja, né? Porque a igreja ainda não existia, embora estivesse nos lombos de Abraão pela fé da promessa. Tá certo? Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Olha o conselho. Escutai-o. Conselho de Deus, escuta Jesus. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo ele ao monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhe disse: Em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Esse Elias que Jesus está se referindo é João Batista, viu, meu amado? João Batista. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. É isso aí. Não tinha nem lido, mas já sabia, porque a gente vai no contexto. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxeram-no aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofreis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram-lhe: Senhor, por que não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Por causa da sua pouca fé. Porque se tiverdes fé, não é do tamanho do grão de mostarda como falam por aí. É como um grão de mostarda. Direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus é maluco? Não. Jesus é mentiroso? Não. Jesus é doido? Não. Por que ele está falando aqui jejum e oração? Porque ainda está no Velho Testamento. Você está me entendendo? E esses discípulos que não expulsaram o demônio, de repente não jejuaram. Mas por que não jejuaram? Porque não sabiam que perto de Jesus não precisa jejuar. Eles não tomaram posse daquilo que era deles. Você me entende? Se eles soubessem: ó, eu estou com Jesus, eu não preciso jejuar. Vai expulsar o demônio? Expulsa. Agora, fica cocheando entre 2 pensamentos. Esse grupo de discípulos, que não fala quais são eles, com certeza não é o mesmo grupo de discípulos que estava com Jesus na hora em que João Batista manda
aquelas pessoas ali. Aquele pessoal de João Batista vai lhe perguntar a ele sobre jejum. Tá certo? Ou se não é isso, o quê? Jesus ficou maluco, agora está voltando atrás e falando outra coisa? Não. Se não entendeu o que eu estou falando, leia na Bíblia ou veja o vídeo que eu falo sobre isso aqui, nessa sequência de Mateus. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Ô Pedro, quando Saul foi rei, ele cobrava tributo dos filhos? Não. Quando Davi foi rei, ele cobrava tributo dos filhos ou dos súditos? Dos súditos. Tá. Quando Salomão foi rei, cobrava tributos dos filhos dele? Não. De quem? Dos súditos? Sim, dos súditos. É isso que Deus está falando, Jesus está falando. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. O que Jesus está falando aqui, meu amado? Mentira? É absurdo? Não. Não temos obrigação de pagar imposto nenhum. Nós somos filhos do Rei Jesus. Está escrito aqui: não temos obrigação de pagar imposto nenhum. Está escrito aqui na palavra de Deus, na Escritura, que está aqui na Bíblia que eles fizeram. Os que dominam o reino dos céus, que tomaram a força. Não temos que pagar tributo nenhum. Parece absurdo, mas é verdade. Mas para que os não escandalizemos, Pedro, vai lá no mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Se os cães gulosos pudessem trocar aqui, eles falariam assim: Pedro, vai lá, pesca uma baleia cheia de dinheiro, joga aqui. Oh, maravilha, esse dinheiro me rejuvenesce. Já viu agora nos pés do pastor, o pastor cantando, clamando aleluia, porque está cheio de dinheiro nos pés? O que é isso, cara? Adorando o dinheiro na cara. Explicitamente assim é difícil a gente acreditar, porque a gente já sabe disso. A gente já sabe que fazem isso, mas assim na careta. Coisa horrível. Mateus 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Porque Jesus já tinha dito, né? O menor no reino dos céus é maior do que o maior homem de todos, João Batista. Agora eles perguntam: quem é o menor? Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no colo dele, no meio deles, e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí eu pergunto para mim mesmo: será que eu já estou convertido? Será que a minha mente já está com uma mente de um menino ou ainda está contaminada? Porque o que Jesus fala aqui é da contaminação, viu, meu amado? Ele não fala de outra coisa, a não ser da contaminação da mente. Ele não fala de outra coisa. Jesus está falando explicitamente e tão somente da contaminação da mente. Aquele que não... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como menino como? Com a mente limpa, para começar a aprender agora. Com a mente limpa da contaminação, porque dos profetas de Israel saiu a contaminação para todo o planeta. E eis que eu vos darei losna para beber. Está escrito assim. Vamos em frente.